Quem achou, diga amém. Diz assim: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. Amém? Diga glória a Jesus. Erga a palavra de Deus aos céus. Diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo nesta noite através da sua palavra. Diga: meu Deus, o meu coração, ele anseia, ele necessita em ouvir a voz do Senhor. Fala, Deus, pois os meus ouvidos estão atentos ao seu falar. Amém? Sente glorificando a Deus, exaltando a Ele, porque a sua presença, ela é real em nosso meio. Aleluia. Queridos, a palavra de Deus direcionada ao nosso coração, neste dia que Deus nos preparou para estarmos aqui louvando e adorando o seu santo nome, e também nos alimentando da palavra de Deus, que é pura, santa e verdadeira. E hoje Deus está nos falando a respeito de uma grande libertação operada na vida de um homem que era tomado por um espírito imundo, por um espírito perverso, por uma legião de demônios que pelejava contra ele na sua mente, no seu coração, na sua vida. E este milagre operado por Jesus, ele acontece na região de Gadara, que é próximo ao mar da Galileia. Você que, aleluia, lê o contexto desta passagem, você vai entender que isto passa a se suceder após Jesus acalmar a tempestade. Após os discípulos atormentados pela tempestade que soprava contra eles, e Jesus se levanta, Jesus se despertando, repreendeu o vento, e o vento se calou, e o mar se fez bonança. A palavra de Deus nos diz que do outro lado do mar, aleluia, estava este homem padecendo e necessitando de ter um encontro com Jesus. Ele estava próximo ao mar da Galileia, e esta área em que a palavra de Deus está narrando essa história, ela fazia parte de Decápolis, que era um conjunto de cidades influenciada pela cultura grega e romana. Diferente da maior parte da Galileia, dos galileus, a população desta região era em grande parte gentílica, ou seja, os gentios que ainda não haviam conhecido a Jesus, que ainda não haviam confessado a Jesus, que eram os gentios porque não praticavam os costumes judaicos que era ensinado pelos judeus, pelas regiões no qual esse costume judaico predominava. E isto, meus irmãos, também nós vamos entender porque explica o porquê de uma grande quantidade de porcos neste lugar. Porque a Bíblia nos relata que a lei dada a Moisés, a lei direcionada ao povo de Deus,
ele era considerado um animal impuro, segundo a lei do Senhor, a lei de Moisés, direcionada ao seu povo. Torna-se, então, aleluia, se concretizando que este povo, que esta cidade, ainda não havia conhecido a Jesus, ainda não havia conhecido a sua palavra, eles ainda não tinham a oportunidade de falar com Jesus, de conhecer a sua palavra, conhecer a sua lei. E a palavra de Deus nos diz que neste momento esta cidade está tendo um encontro com este Jesus. E a palavra de Deus nos diz que esta cidade agora está recebendo a visita do Mestre. Quando Jesus ele desce do barco, quando Jesus está às margens da praia, este homem é avistado por Jesus. Este homem de longe viu o Mestre, o espírito imundo que estava, aleluia, sobre o seu corpo, sobre a sua vida, tentando dominar o seu coração, passa agora a ficar inquieto, porque este homem, a palavra de Deus nos diz que ele vivia endemoniado. Ele estava em uma situação extrema, ele morava entre os sepulcros, ele vivia isolado da sociedade, porque ninguém queria conviver com este homem que ele vivia, dormia e até mesmo habitava entre os sepulcros. Em algumas vezes este homem andava nu, ele feria a si mesmo com pedra e ninguém conseguia prendê-lo, nem com correntes, ou seja, nem com qualquer outro tipo de coisa, ninguém poderia segurá-lo. Ninguém conseguia segurar a ele, ninguém poderia conter a ele. Diga glória a Jesus. Mas neste momento, este homem está se encontrando com Jesus de Nazaré, aquele que veio para mudar a nossa história, aquele que veio para resolver os problemas que para nós não há solução, aquele que veio para libertar a nossa alma, libertar a nossa vida, libertar os nossos pensamentos, libertar os nossos sentimentos. Diga glória a Jesus. E quando este homem avista Jesus de longe, a palavra de Deus nos diz que o espírito imundo que estava sobre ele clama, grita em alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te, aleluia, não, para que não me atormentes. Eu peço-te para que não me atormentes. Há muitas pessoas que estão tomadas por esse espírito imundo, em que o inimigo tem lutado no coração, nos pensamentos, nos sentimentos das pessoas. Há muitas pessoas que têm vivido uma vida totalmente desprezável, e é por isso que estas pessoas se sentem tão sozinhas, tão vazias, porque o espírito imundo que trabalha nos corações faz com que elas venham viver uma vida desprezável diante de Deus e também diante da sociedade em que habitam. Há muitas pessoas que já não conseguem nem mais se conter, aleluia, diante dos vícios que têm em sua vida. Há muitas pessoas que já não conseguem mais se conter diante das necessidades que o seu coração tenta impor a elas, e elas se entregam aos prazeres da sua carne. Mas Jesus nesta noite está dizendo que Ele está neste lugar, e que você está aqui, e que você está tendo encontro com aquele que pode libertar, e que você está tendo encontro com aquele que pode mudar a sua vida, e que você está tendo encontro com aquele que pode mudar a situação que você vive. Aleluia, Jesus, Ele está dizendo para alguém aqui nesta noite, que para este problema que você tem passado, tem solução, porque Ele é a solução para os teus problemas. Pode adorar a Deus, pode glorificar ao Senhor,
Muitos queriam distância deste homem. Muitos queriam nem cruzar com ele no caminho, porque era perigoso, porque era imundo, porque não era legal passar por ele, porque até mesmo corriam perigos quando passassem por ele. Mas Jesus vai ao encontro daqueles que todos o abandonam. Ninguém queria ficar perto daquele homem, mas Jesus atravessou o mar. Jesus passou por aquela tempestade, o vento soprou contra eles, porque do outro lado, na outra margem, havia alguém que precisava de uma libertação. Havia alguém que necessitava de um milagre. E esta história, a história desse endemoniado de Gadara, esse endemoniado gadareno, nos mostra que não há nenhuma situação impossível para Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele pergunta para esse espírito imundo que estava sobre a vida deste homem, dizendo: qual o teu nome? Diga-me quem tu és. E a palavra de Deus nos diz que saiu da boca daquele homem dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E há um significado por trás deste nome para o contexto daquela época, porque quando esse espírito imundo, ele utiliza-se do termo ou da palavra legião, é porque somos muitos, é porque uma legião de soldados romanos era aproximadamente de 5.000 a 100.000 soldados. Aleluia, eles utilizavam desse termo para dizer: uma legião de soldados está indo pelejar contra o tal exército. Esta legião de soldados está indo pelejar contra os inimigos que estão vindo contra nós. E o diabo utiliza-se desse termo: meu nome é Legião, porque somos muitos. Isso demonstra uma intensidade, uma opressão demoníaca. Aleluia, que aquele homem não tinha forças para vencer, que aquele homem não tinha forças para lutar contra os espíritos que pelejavam na sua vida, no seu coração e na sua mente. E é por isso que Deus está dizendo para a igreja nesta noite que não há nenhuma situação impossível para Deus. Ele se apresentou como legião, porque somos muitos, mas Jesus deu a ordem dizendo a ele: sai deste corpo, libera esta vida. Jesus deu a ordem para esta legião: sai desta vida, porque não pertence a você. Diga glória a Jesus. Aleluia. E aquele que tem um encontro com Jesus, experimenta da libertação, e que, aleluia, é alcançado pela libertação de Deus. Deus, ele restaura todas as áreas da nossa vida. E a maior restauração que Jesus trouxe para aquele homem, né, naquele momento, era claro que era a salvação da sua alma. Este é o foco principal de Jesus: é nos salvar, é nos levar aos céus. Mas o que Jesus restaura na vida daquele homem é a dignidade que ele havia perdido por conta desta situação. Jesus, ele devolve àquele homem esta dignidade, porque não era digno para ele viver entre os túmulos, não era digno para ele até mesmo se machucar ou se ferir com pedras. E Jesus agora está devolvendo a ele a dignidade de voltar a viver em sociedade. Diga glória a Deus. Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma. Aleluia, diga glória a Jesus. E para você ver que Jesus restaurou a dignidade, deu para ele a oportunidade de viver novamente em sociedade, é que após ele ser liberto por Jesus, o homem queria seguir a Jesus,
Ele queria seguir a Jesus por onde Jesus fosse, mas Jesus deu uma missão para ele. E Jesus diz assim: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Volte para lá, volte para o meio daquelas pessoas que viram esta situação deplorável, esta situação indigna. Volte para os teus e diga para eles quão grandes coisas o Senhor fez por você. Diga glória a Jesus. Quantos vão dizer quão grandes coisas Deus fez pela sua vida? Levanta a sua mão. Pode glorificar a Deus nesta noite, exalte a Ele. Ele é transformado, ele recebe a restauração de Cristo, a sua vida é restaurada. E agora quem é transformado por Deus, torna-se testemunha daquilo que Jesus faz. Aquele que é liberto por Deus, aquele que é alcançado pelo Senhor, ele torna a ser uma testemunha de Cristo. Foi assim com aquela mulher de Samaria que estava à beira do poço, que estava fugindo de todos, indo num horário em que ninguém estava lá, mas Jesus estava esperando por ela no poço. E Jesus, ele vai ter um diálogo com aquela mulher, dizendo para ela dar a ele um pouco de água. Aí ele diz para ela, ele apresenta para ela a graça, ele apresenta para ela a misericórdia, porque após alguns questionamentos em que ela vai fazer com o mestre, e ela vai dizer que não é bom que eles estejam conversando naquele momento, Jesus diz a ela: mulher, se tu souber com quem você está falando, é você quem pediria água para mim. Aí quando a revelação é dada a ela e Jesus se apresenta a ela, a palavra de Deus nos diz que esta mulher saiu para aquela cidade e por onde passava anunciava o evangelho de Jesus. Por onde passava após receber a libertação, porque Jesus estava dando a ela o perdão, a remissão de seus pecados e a oportunidade da salvação. Ela sai anunciando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é poderoso. Diga glória a Deus. Quem é transformado por Deus se torna testemunha de Cristo. Talvez você vivia uma vida que não era digna. Talvez você vivia uma vida que aos teus olhos ou aos olhos de quem te conhecia na época, você vivia em um total desprezo, mas Jesus te salvou. Jesus foi ao teu encontro. Você não tinha forças para chegar aos pés de Cristo. Você não tinha forças para chegar aos pés do Senhor, aos pés do Salvador. Mas Jesus te encontrou. Você está aqui nesta noite. Talvez você pense que as causas que você tem passado já estão perdidas. Talvez você pense que a situação que você passa, que a luta que você passa, que as questões da sua vida não têm solução. Mas Jesus, ele apresenta para você que ele é a transformação. Para que você venha a ser transformado por Deus nesta noite e passar a ser testemunha de Cristo, dizendo: ele liberta, ele libertou a minha vida. Imagine você, este homem, indo àqueles que o conheciam, indo àqueles que avistavam ele em meio aos sepulcros. Imagine você, este homem, chegando no meio da sua família, liberto, salvo, com aquela tranquilidade que ninguém mais conhecia, que ninguém mais via nele. Imagine você, ele chegando lá, e as pessoas questionando, perguntando: o que é que aconteceu contigo? E ele dizendo para aquelas pessoas: eu encontrei Jesus, eu encontrei aquele que era prometido e que veio.
Eu encontrei um homem que me viu, aleluia, que me avistou de longe, que veio diante de mim e me libertou. Diga glória a Jesus, que maravilha. Diga glória a Deus. Quando Jesus entrou na cena, quando Jesus entrou na história deste homem, tudo mudou. Talvez você está vivendo uma vida tão difícil. Talvez você está vivendo uma vida que você tem pedido para Deus, que você não quer mais viver assim. Jesus está se apresentando a você nessa noite. Ah, pastor, mas eu já conheço Jesus. Se você conhece a Jesus, entregue a sua vida a Ele. Ah, pastor, mas eu sei que Jesus liberta. Jesus libertou meu pai, Jesus libertou a minha mãe. Eu sei que Ele liberta. Jesus libertou meu tio. Então deixe Jesus te libertar nesta noite. Deixe Jesus transformar a sua vida nesta noite. Deixe Jesus fazer com que você venha a ser uma testemunha, uma testemunha dizendo que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. Quantos que recebem essa palavra, digam glória a Deus. Digam aleluia. Pode adorar ao Senhor. Pode glorificar a Ele, porque Ele está neste lugar. Aleluia. Ele foi liberto por Jesus. Se você ler essa história, há muito mais com que aprender. Há muito mais do que absolver. Há muito mais coisas para aprendermos com a cura desse endemoniado. E Jesus, Ele é libertação. Jesus, Ele é salvação para todos nós. Outrora não estávamos na presença de Cristo, mas Jesus nos encontrou. Se coloque de pé em nome de Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quantos creem que Ele está aqui nesta noite? Digam glória a Deus. Quantos creem que Ele está aqui nesta hora? Digam aleluia. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Venha diante do altar e confesse a Ele os teus pecados. Pastor, eu não quero mais viver desta maneira, eu não quero mais viver nesta situação. Venha diante do altar e entregue a sua vida para Jesus. Diga: Deus, eu estou aqui para confessar os meus pecados e dizer que não quero mais viver assim. Eu quero viver de forma que te agrade. Tem alguém nesta noite? A oportunidade está aberta. A oportunidade está sendo lançada a você, ao seu coração. Se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a voz do Senhor e entregar a sua vida para Jesus, você verá que todas as coisas serão novas. Diga glória a Deus. Erga as tuas mãos aos céus em nome de Cristo. Comece dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, Senhor, te glorificamos, ó Deus, neste dia, nesta hora, neste momento em que o Senhor nos preparou, ó Pai querido, para estar em tua presença. Senhor meu Deus, te glorificamos por esta palavra que o Senhor